Vamos conversar com o deputado estadual João de Deus, do Partido dos Trabalhadores. O deputado teve aprovados ontem na Assembleia Legislativa 2 requerimentos que falam de transporte público. Um deles, ele quer uma audiência com explicações da S-Trans, do CETUT, do Sindicato dos Trabalhadores, do Sintetro. Por que até hoje a população não tem ônibus? A S-Trans anunciou que a partir de segunda-feira haverá um acréscimo de 40% na frota. Mas esse acréscimo vai ser suficiente? Com o acréscimo vão ficar cerca de 280 ônibus. E ele também tem uma outra proposta, essa eu achei também muito interessante. Já que não tem ônibus, não faz sentido receber crédito no cartão magnético. É melhor receber o dinheiro, porque com o dinheiro você pega um Uber, você paga um vizinho para rachar a gasolina e ir com ele. Você se vira. Mas o próprio deputado é que vai explicar para a gente. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Vamos começar por essa proposta de audiência. Deputado, o que o levou a propor a discussão dessa crise que não acaba nunca, né? Pois é, Ari. Bom dia a você, os ouvintes da Rádio Mil Norte. É um prazer participar aqui diretamente do seu programa, que é bastante... eu acho que é um programa que presta serviço, viu, Ari? Eu acompanho você e sei do seu trabalho, você interage bem com o público e através do seu trabalho, desse importante programa Banca de Sapateiro, você também interage com os órgãos públicos de um modo geral sobre os problemas que diretamente afligem a população. E, portanto, a gente vê os resultados, como agora nós acabamos de testemunhar aqui. Mas assim, Ari, esse problema do transporte coletivo, ele é um problema que já se agravou tanto que chegamos a um momento até de falta total de ônibus, né, circulando na cidade. Uma cidade do porte de Teresina, uma capital, onde os trabalhadores, de um modo geral, na sua grande maioria, e no momento, inclusive, com o custo do combustível, precisa ter o transporte coletivo. Né? Precisa ter o transporte coletivo. E a gente tem visto que esse problema vem se agravando e vem sendo empurrado com a barriga, não tem sido solucionado por parte do poder público municipal. E a gente acredita que, inclusive, isso é um assunto para ser tratado diretamente com a prefeitura e acho que a Câmara Municipal, que é o parlamento menor, né, no sentido não pejorativo, mas no sentido de que é aquele que está mais próximo ali e tem essa responsabilidade, já era para ter sido encontrado, portanto, uma solução. Não foi encontrada. E a gente tem sido cobrado, tá certo? Enquanto a Assembleia tem uma responsabilidade também, e ela não pode fugir essa responsabilidade de ajudar, de contribuir com esse debate. Foi com esse espírito e tendo em vista aí as cobranças que também nos são feitas, como um parlamentar votado aqui em Teresina, que nós apresentamos esse requerimento e foi acolhido por unanimidade. Nós vamos agora estar combinando uma data. Por que eu não apresentei uma data? Porque as comissões técnicas da Assembleia, elas só têm validade por um ano. E elas precisam ser recompostas esse ano para que as comissões, porque esses debates, essas audiências públicas ocorrem no âmbito das comissões técnicas. Eu propus ele na Comissão de Administração Pública. Por bem, nós incluímos no requerimento para que fosse um convite para a Prefeitura de Teresina, que é a responsável maior, na pessoa aí do secretário, né, da S-Trans. Major Cláudio Pessoa. Pronto, exatamente. Né? Eu vi até que eles estavam apresentando uma proposta de retorno mais de, segundo o entendimento com o empresário, de mais cerca de 280 ônibus, se eu não estou enganado. Vão aumentar em 40% a partir de segunda-feira e vai ficar com cerca de 280. Pois é, então esperamos que seja solucionado, porque se for solucionado, obviamente que esvazia o objeto da audiência pública, né? A gente vai conferir a partir de segunda, Pronto, né? Segunda-feira. Porque ainda é uma frota menor do que a frota de antes da pandemia. Como tem a volta às aulas, então essa frota foi aumentada. Só que ontem a prefeitura anunciou, através de decreto, que suspendeu a volta às aulas da rede pública municipal. Mas tem estadual, né, deputado? E tem as previsões também das universidades, né, das faculdades. Tem a rede privada e tem a estadual. Eu vi até manifestação de estudantes
universitários, pedindo para que as universidades pudessem estar adiando o retorno em função da pandemia, claro, em primeiro lugar, mas também da falta de um sistema de transporte coletivo Sim, sim. funcionando plenamente. Eu levei Né? até aqui ao público uma reclamação de estudantes universitários que moram ali na região do Alto da Ressurreição. Sim. E eles estão deixando de ir às aulas porque só havia ônibus, só há, porque ainda não houve ampliação, até 18h30. E as aulas terminam 21h30, 22h. Então eles estão deixando de ir às aulas. Se eu ver que o problema realmente é muito É grave. muito grave, então. Convidamos também o CETUT, que representa os empresários de ônibus, né? Convidamos o Sindicato dos Motoristas de Transporte Coletivo de Teresina. Convidamos também as representações de outras entidades que são usuárias, tipo os estudantes, os diretórios centrais dos estudantes da UESP, da UFP, e convidamos também outras entidades de trabalhadores para que nós possamos, o Ministério Público, importante, né, estar presente nessa problemática, para que a gente, nessa audiência pública, para que a gente possa fazer esse debate. E vamos partir das informações, né, das informações que temos, aonde avançou, por que não avançou, quais são as dificuldades e de que forma nós podemos estar contribuindo para que a gente possa avançar na solução desse problema. Acho que é um dever nosso, enquanto representantes da população, na Assembleia Legislativa, contribuir para que a gente possa solucionar esse problema. Tem um áudio aqui, o nosso ouvinte, eu gostaria que o deputado me ouvisse. Vamos lá. Ari, amigo, bom dia, tudo bem? Ari, falando aí do transporte público, estou escutando aí o deputado falando, é muito difícil resolver esse problema. Veja só, Ari, eu vou te dar um exemplo aqui do vereador do PT, Deolindo. Esse cara, a bandeira dele era transporte público. Você não vê uma entrevista. Se você tiver uma entrevista do Deolindo na gestão do Dr. Pessoa falando de transporte público, me mostre, porque eu não conheço. Por quê? Porque hoje ele está com o Dr. Pessoa, ele não pode tocar no Dr. Pessoa. Então é a política da conveniência. Então, e detalhe, é do mesmo partido do deputado que está falando aí, do PT. Tá? Então fica difícil resolver esse problema. Se quem tem a bandeira para tentar puxar o problema não faz nada, imagina os outros, né? Então é um jogo, a política realmente é um jogo de conveniência. Você não vê uma entrevista do Deolindo. Agora, no dia que o PT passar para a oposição, aí você pode ter certeza que é Dudu de um lado, vai ser Deolindo do outro. O Dudu ainda fez a questão da CPI, mas aquilo ali foi para holofotes, porque ele mesmo nem fala mais. Então é lamentável esse problema do transporte público e que eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel, Ari. Um abraço, meu amigo. É o Mauro Marinho, que sempre participa aqui do programa, está falando aí da questão do que o deputado João de Deus até mencionou. A Câmara precisa vir a público se manifestar. A audiência pede, inclusive, a participação dos vereadores. Nós pedimos, exatamente, incluímos no requerimento para que a Câmara Municipal designe o representante. Pode ser o próprio presidente da Câmara que participe também dessa audiência, porque a Câmara tem uma responsabilidade também, não é, na solução desse problema. Olha, eu quero dizer assim, eu estou tomando a iniciativa, eu até acho que a gente poderia ter tomado mais atrás, porém, eu imaginei que esse problema fosse resolvido sem a interferência, vamos dizer assim, da Assembleia Legislativa, mas ele chegou num ponto em que a Câmara costuma se melindrar, você né? Entendeu? Quando a Assembleia entra na seara. Exatamente. Então nós estamos nos propondo a contribuir com o debate para a solução do problema. Deputado. E acho que quem quiser somar, quem puder somar nessa luta, né, inclusive com suas ideias, com suas posições, com suas propostas, eu acho que todas as colaborações serão bem-vindas. Inclusive, Ari, a gente sabe que tem um conjunto de implicações que vem contribuindo para enfraquecer o sistema de transporte coletivo. Por exemplo, o aumento de forma absurda dos combustíveis. A população não pode pagar um preço muito alto no transporte coletivo. Não só dos combustíveis, mas dos insumos de um modo geral. Você compra um pneu de um veículo há 3, 4 anos atrás era um valor. Hoje você compra por 3 vezes mais. É verdade. Você pensa do ponto de vista, por exemplo, das concessões de algumas
de alguns benefícios de meia passagem ou até de passe livre. Eu não sou contra, não. Eu sempre lutei para que a gente pudesse priorizar, por exemplo, a questão dos idosos, dos estudantes. No entanto, alguém tem que pagar essa conta, tá certo? A prefeitura tem que entrar, no mínimo, com um subsídio, considerando que essa conta ela tem que ser transferida para o conjunto da sociedade. Tá, então esse é o debate que tem que ser feito, né? A prefeitura, pelo que eu tenho visto pelos meios de comunicação, a prefeitura tem se negado a entrar com esse subsídio que era feito anteriormente. Pô, mas foi feito um acordo recentemente, né? Sim. Mas depois de muita briga. Eu queria falar do segundo requerimento que eu achei interessante, que é o seguinte: o senhor propõe que os órgãos estaduais, ao invés de colocarem crédito nos cartões magnéticos, eles transfiram em dinheiro esse valor e aí o servidor usa esse valor para se locomover da maneira que lhe convier. Bom, eu fui procurado por alguns servidores que me colocaram essa problemática. Disse, olha, a gente recebe um cartão magnético, esse crédito, né, ele é adicionado naquela conta, só que como não tem ônibus circulando, o dinheiro fica retido e o cidadão tem que trabalhar de qualquer jeito, né? Ele vai de moto, ele vai de Uber, eles se cotizam, se juntam, pegam um Uber, enfim. Então, e aí eu fiz uma proposição para o governo do estado para que transforme esse recurso em auxílio transporte no contra-cheque do servidor, inclusive do terceirizado, porque também ele recebe um crédito através da empresa que também alimenta o cartão, que possa também ser pago em dinheiro. Porque o servidor tem que ir de qualquer jeito, se ele não for, ele tem o ponto cortado. Então, não tem por que ele não usar esse dinheiro, que não vai ser suficiente para suprir com toda a despesa de transporte, mas vai ajudar. Então, o Estado não vai ter nenhum adicional a mais, muito pelo contrário, né? Isso vai facilitar para que o servidor, portanto, chegue ao seu local de trabalho e, com isso, todo mundo ganha. Tá certo? Todo mundo ganha, inclusive o servidor que terá o recurso depositado na sua conta. Então, o servidor, não só o servidor efetivo, mas também o terceirizado, através das empresas que pagam esses terceirizados. Foi uma sugestão dos próprios servidores. Deputado estadual João de Deus, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai continuar acompanhando, desenrolar. Quando houver uma data dessa audiência, a gente informa aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, boa tarde para o senhor e bom final de semana. Bom, eu lhe agradeço, viu, Ari, e até quero que você fique acompanhando de perto o desenrolar dessa discussão. Ela é muito importante, algumas pessoas da população têm nos cobrado que a gente se manifeste, que a gente faça alguma coisa, porque você imagina alguém sair da sua casa e vai para uma parada de ônibus e tem que chegar a um destino, ou uma clínica, ou uma consulta, e o ônibus não passa. Tá certo? Tanto vale para a ida como vale para a volta, né? Então, estamos dando aí a nossa contribuição e vamos ver lá como é que a Assembleia pode, juntamente aí, se somando aos demais órgãos, encontrar uma saída para esse problema que é muito grave, que é o problema do transporte coletivo de Teresina. Muito obrigado. Obrigado.